intenso. E a minha aposta é de que ele vai dar certo, sim. Com toda a loucura, entre aspas, dele, entendeu? Aí dirão, mas não deu certo na Argentina. Não deu mesmo. Mas deu no Chile? Deu no Chile. Não deu certo no Galo, mas deu no Santos? Deu no Santos, deu uma parte também lá do Sevilha, uma vez deu certo, a outra nem tanto. Lá com o Gesso na França também passou um tempo bom, que deu certo, um início bom, inclusive para o próprio Gesso. Uma temporada assim. Eu acho assim, ele tem história, né? Sim. Tem história. Como para chegar na seleção do Chile, ele pegou um time, foi campeão lá e tal. Salve, nação! Saudações rubro-negras, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado a todos vocês que me seguiram no Instagram. Tá bombando! Somos mais de 50 mil seguidores. Muito obrigado a todos. Fiz aqui um chamado ontem e você aí que foi lá e me seguiu, você tá aqui, cara, no meu coração, você é demais. Tamo juntos! Se você ainda não me segue, link na descrição e no primeiro comentário fixado, me segue lá. E a gente está colocando muitas notícias de última hora, tá bom? Você vai gostar de acompanhar, é isso aí. Separei para você aqui no nosso vídeo no YouTube um corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos ouvir agora o Silas, o Pascoal, o Mauro Naves e também a Dani falando sobre a entrevista coletiva de apresentação do Jorge Sampaoli. Tá bem legal o vídeo, assista até o final, deixa o like e inscreva-se aqui no nosso canal. Dito isso, simbora pro vídeo, vamos lá. Neste clima de Sampaoli, para saber o que acharam da chegada. Presidente, conta pra mim, estava concentrado aqui antes do programa. Estava até ouvindo algo aqui do Sampaoli. Boa noite, Dani, Silas, Pascoal, um abraço enorme ao fã de esportes. Olha, tudo bem, não era o plano A do Flamengo, mas o Sampaoli se apresenta dizendo que ele tinha o Flamengo como plano A, preferia ficar aqui do que na Europa. Eu tenho visto aí muita gente dizendo assim, ou vai dar tudo certo, ou vai ser uma esculhambação, não é possível, porque ele é muito agitado e tal. Eu acho que a agitação dele chega numa hora necessária ao Flamengo, que precisa jogar com mais energia, com mais vontade, com mais gritaria do técnico na orelha. Acho que vai dar certo. Acho que vai dar certo e em pouco tempo. Ele conhece alguns jogadores lá, né? Tá lá o Gesso, Vidal, etc. Jogador não quer ficar ouvindo, tá todo mundo lá de salto alto, todo mundo lá muito cheio de títulos para ouvir técnico. Mas o Jesus, se viesse, também não ia ficar caladinho. Ia meter a boca nesses caras, porque o Flamengo não está jogando há muito tempo, como o torcedor quer ver jogando. E aí parte muito disso. 50% do técnico, que era o VP, que fazia lá as bobagens dele, mas acho que 50% também dos jogadores se entregarem mais, mostrar um futebol melhor. Tecnicamente, muitos jogadores estavam mal. Eles vão continuar mal assim, porque não é o técnico que vai fazer crescer? Faz. Você sabe que até ontem, independentemente do Curitiba, de estar em casa, não era o principal adversário desse Campeonato do Flamengo, só saber que o técnico já tinha chegado e já tinha que mostrar um pouco de serviço. Depois a gente fala sobre as opções, eu não concordo muito em tirar o Pedro, mas isso é outro papo, né? A gente, quando for falar do jogo. Mas só o fato de ter esse ambiente novo, tá chegando um cara aí que é pilhado. O cara, você vai dar tapa, ele vai dar também. Então, parece que já deu uma agitada, já se viu um Flamengo mais intenso. E a minha aposta é de que ele vai dar certo, sim. Com toda a loucura, entre aspas, dele, entendeu? Aí dirão, mas não deu certo na Argentina. Não deu mesmo. Mas deu no Chile? Não deu certo no Galo, mas deu no Santos? Deu no Santos, deu uma parte também lá do Sevilha, uma vez deu certo, a outra nem tanto. Lá com o Gesso na França também passou um tempo bom, que deu certo, um início bom, inclusive para o próprio Gesso. Uma temporada assim. Eu acho assim, ele tem história, né? Sim. Tem história. Como para chegar na seleção do Chile, ele pegou um time, foi campeão lá e tal. De bobo ele não tem nada. Mas eu digo desse temperamento dele, que a gente vê agitado de falar e tal. E ele, quando acerta, ele acerta de forma cheia demais, entendeu? Ele chega a ser genial. Você vê o Santos dele. Esse dia o Falcão esteve aqui gravando Bola da Vez. E aí eu falei, você viu o Sampaoli e tal? Você viu o que ele fez com o Santos? Mas qual que era o Santos? Era Marinho voando de um lado, Soteldo do outro.
Ok, tem que ter jogadores, né? Ninguém pega um time ruim. Luan Pérez, Lucas Veríssimo, Não, tinha Pituca. Exatamente. Santos também Era estava um bem time nessa bom, época, sim. não A gente tava? esquece de falar disso. Pô, ele fez o Santos chegar em segundo, atrás daquele Flamengo impossível de ser alcançado. Mas realmente o Santos tinha um bom time. Mas em alguns jogos ele fazia o Santos jogar de uma forma muito bonita. E esse elenco, ou melhor do que o elenco do Santos na época, ele tem agora no Flamengo. Então, eu acho sim que ele pode, se o ambiente não ficar hostil a ele, porque eu não vejo motivos para isso, vai ter que definir um monte de coisa. O Vidal é amigo, não é amigo, vai entrar porque tem a... Mas não. Pedro, Gabigol, e agora? Parece que vai jogar só um, ele gosta de pontas também. Se isso não estragar o ambiente e não ficar, repito, um ambiente hostil a ele, eu acho que ele tem muito a acrescentar nessa pilha que ele vai colocar no time. Pascoalzinho, a gente vai ouvir o Sampaoli, mas eu quero ouvir você antes, porque quem manda aqui, o mais importante aqui é você, mais do que o Sampaoli, Pascoal. A cara do Pascoal. A cara do Pascoal. O bom é o Sampaoli, eu tô aqui só observando. A cara de desconfiança. Faz uma cara de desconfiança, Pascoal. Ali, Pascoal, a desconfiança dele com relação ao trabalho do Sampaoli. Ele tá meio de lado, eu não tô entendendo essa expressão. Eu todo animado aqui e olha a cara do Pascoal. Eu acho que vai dar muito certo ou muito errado. Não tem meio termo com o Sampaoli, né? Não tem, é porque o Sampaoli não tem esse negócio de dizer mais ou menos não vai ser. Ou os caras vão entender a gritaria dele, o jeito dele, a explosão dele ali na beira do campo, o jeito que ele o formato que ele trabalha. Eu não sei se o elenco do Flamengo está preparado para isso. Não sei, eu tenho dúvida. Como assim? Eu tenho muita dúvida. Tenho muita dúvida. Porque tem muito jogador no Flamengo que não gosta muito de cobrança dura. Tem muito jogador do Flamengo que não gosta do treinador falar para ele, você bateu assim, você podia ter batido assim. Você fez assim, tinha que fazer assado. Eu quero você aqui, não quero você ali. Então, quando o treinador começa a trabalhar e o treinador começa a incomodar algumas... porque isso é incômodo para o jogador. Tem um jogador que se sente confortável dentro de uma situação. Quando o treinador começa a fazer esse tipo de coisa, o jogador... Por isso que eu estou achando que vai ser ou muito bom e a gente vai ter o malvadão de novo, ou vai virar a tiriça outra vez. Vai jogar com aquele impaludismo que jogava com o treinador. Vitor Pereira. Vai para grupo Nem com o Vitor Pereira. Nem me lembra desse cara. Ai, meu Deus. Olha, hoje foi a Agora coletiva... é Sampaoli. Dá muito certo. Agora, o Braz, ele dorme tarde? Eu não sei te dar essa informação precisamente, não, Pascoal, mas eu acho que ele vai passar a dormir mais tarde 2 da manhã, agora. 3 da manhã, o telefone dele vai tocar. Vai. O que é? Não tem conversa, não. Quero reforço. Tem certeza disso? Quero reforço. Então, ele vai na hora, ele vai achar que precisa de um zagueiro, vai precisar que ache um lateral, vai ter que arrumar um volante, vai precisar de um atacante. Ele vai arrumar, ele vai pedir. Tem isso? Tem isso, sim, senhor. E ele vai pedir, porque é dele. Não funcionou, ele vai pedir para trocar. Caramba. O Gerson com ele lá na França. Legal. Só que o Gerson com ele na França começou jogando de segundo volante. Sim. Certo? Foi adiantando, né? Aí, o Gerson foi jogar de terceiro volante, foi jogar no meio junto com o Guendouzi. Arrumou a arenga com o Guendouzi. Estão lembrados disso, não? Teve uma arenga lá dos dois lá, né? Tem uma ingresia dos dois. Aí o Gerson foi jogar de ponta esquerda. Então, eu não sei, tem coisas que a gente tem que entender, né, gente? Não é que o Gerson deu muito certo com ele na França. O Gerson deu certo com ele na França jogando na posição dele. Quando ele começa a jogar muito para frente ou muito para o lado, aí você já não tem mais o Gerson. A gente transmite aqui o Campeonato Francês. E eu tive a honra de trabalhar em algumas partidas do Campeonato Francês, né? Para entender como é que funcionava isso aí, para ver como é que funcionava. Então, a gente tem que ver. E o time dele tinha um baita volante. Não era que é um jogador com um baita volante. Jogava com aquele brasileiro que jogou no Santos de quarto zagueiro, foi jogar de lateral esquerdo. Luan Pérez. Luan Pérez, porque era canhoto, foi jogar de lateral esquerdo. Ele não tinha um ponta. Ele tinha um meia ponta pelo lado esquerdo. E aí achou um meia ponta que o Gerson poderia fazer.
Eu tô querendo entender, dá para perceber, eu tô querendo entender como é que ele vai poder trabalhar. Agora, olhando o elenco do Flamengo contempla todas essas vontades dele. Agora precisa entender se os jogadores vão também encaminhar essa situação, vão entender essa situação com o treinador. Sim. Porque se ele aparecer com ponta de lateral, a gente já viu, né? Ó, Pascoal, eu Vamos quero lá. ouvir o Sampaoli para a gente continuar nosso debate, mas a torcida do Flamengo está confiante na hashtag. O Hugo fala assim, não vai ser pior do que foi com o VP, isso eu tenho certeza. O Eduardo Lima fala, Mas o Hugo assistindo escreveu uma vez aí vocês... que ele gostava do VP? Porque a torcida do Flamengo adorava o VP. Aí um dia você falou o negócio do VP, os caras arrebentaram com você e falaram que você... Aí depois mudaram de ideia. Agora já acham que não pode ser pior. porque a gente precisa entender também a vontade, que a vontade do torcedor vai até um ponto. O Eduardo depois ela Lima passa. fala, tô assistindo a ESPN e torcendo para o meu Mengão dar certo. A torcida do Flamengo já tá com a hashtag subindo e botando assim, foi só o homem sentar na arquibancada, que o Gerson jogou bola, o Gabigol voltou a marcar, o Pedro entrou e deixou o dele. Confiantes estão. E depois da entrevista de hoje, vamos colocar um trechinho pra gente começar a ver o que disse o Sampaoli e o que dá para pescar que ele precisa e quer fazer com esse elenco do Flamengo. Fala, Sampaoli. No, yo creo que sistemáticamente el sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar al fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar eso, seguramente fracasaré. Con respecto a Arturo, tengo muy buena relación de siempre, agradecido toda mi vida a lo que él generó a su país y a mí en relación de esa coincidencia juntos en aquel Chile ganador de la Copa América. Tá aí, ó, a gente está vendo a declaração do Sampaoli dizendo que vai respeitar o que acontece nesse time do Flamengo, é o que ele dá a entender ali, fala por alto do Vidal e a gente está vendo as passagens dele pelo Brasil. 64 jogos com 35 vitórias, 14 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 62% nesse Santos que a gente estava comentando aqui, né? E aí tem o trabalho dele no Galo já no 2020 para 2021, com um aproveitamento também positivo, mas ele acaba saindo com um trabalho menos bem olhado, vamos dizer assim, né? As pessoas avaliam o trabalho no Santos melhor do que foi o trabalho do Sampaoli no Atlético Mineiro. Roda a vinheta pra gente fazer o debate. Tá aí, ó, o Sampaoli, os números... Eu acho que tem uma coisa que pode ser interessante, que é em cima do que o Pascoal fala. Se esses jogadores estão num lugar de conforto, do qual alguns não querem sair, ninguém melhor do que um técnico que já dirigiu 2 seleções, ninguém melhor do que um técnico que não se esconde para gritar com ninguém, que não se esconde para cobrar de ninguém, para fazer isso. Se vai dar certo ou não é uma outra coisa, mas tamanho para bater de frente com esse elenco multicampeão, talvez tenham arrumado alguém tão grande desde o JJ não tinha, Silas. Não, e se ele quiser trabalhar no Flamengo, a primeira coisa que ele vai ter que ter na mão vai ser o vestiário. Isso não tenho dúvida nenhuma. Se ele não tiver o vestiário na mão, esquece. Por quê? Elenco ele tem. Elenco ele tem e bastante. Matheus França jogou pra caramba, o Wesley jogou bem. Ele tem meninos bons lá nesse time do Flamengo. O Marinho voltou ontem, entrou no jogo. O Bruno Henrique voltou. O Arrascaeta daqui a pouco vai voltar também. Então, o Ayrton Lucas está voando. Talvez seja o melhor jogador do Flamengo hoje, Ayrton Lucas. Não foi só pelo gol, não. Por aquilo que ele está jogando também. Ele vai ter problema lá atrás. A gente vive falando aqui, Pascoal, que tem um jogador só lá que tem velocidade naquela zaga toda. E como ele gosta de marcar muito lá em cima, ele vai ter que resolver essa questão aí, porque o Atlético Mineiro sofreu gols de contra-ataque e ficou bem feio para ele lá. Agora, ele é um cara vitorioso, ele é um cara que o sangue ferve na veia dele, mas ele vai ter que conversar com a diretoria do Flamengo para ver o que ele faz com a base do Flamengo também. Porque no Atlético Mineiro, a base ele largou de mão. Ele deixou de lado lá a base, trabalhou só com os caras, os fenômenos lá do Atlético Mineiro e deixou um rombo lá na base que foi gigante. Então, agora, chega num momento que o Flamengo, eu acho que esse jogo do Flamengo, foi contra o Curitiba, foi em casa, mas o Flamengo mostrou que quer voltar a ser o Flamengo. E eu acho que na mão dele tem
todas as condições para que isso aconteça sim. A presença do técnico mexeu com os jogadores? Já só dele isso estar ali sempre sentado mexe. na arquibancada? Isso sempre mexe. É que eu digo sempre para você, às vezes eu não sou favorável que o presidente de clube vá todo dia no vestiário. Aliás, eu sou até contra. Mas tem dia que ele tem que ir. Tem dia que ele não precisa falar nada. Ele vai no vestiário e só olha, só dá aquela balançada, só olha o que está acontecendo e sai. Isso já cria impacto. É o treinador quando chega. Entra lá no vestiário, cumprimenta os caras e sobe para ver o jogo. Já é o bastante. Porque os caras... Um conhece o outro. O jogador, o Gerson vai falar como ele é, o Vidal já vai falar como ele é, o Pulgar, que jogou com ele na seleção, vai falar como é que ele é, entendeu? Aí os caras já ficam meio que agitados. O Marinho no Santos, aí os caras já começam a ficar meio agitados. E aí já ficam sabendo, porque um conversa com o outro, o jogador fala pro jogador. Então, e aí Pascoal, só aproveitando essa sua deixa, todos esses jogadores que você citou, acho que vão falar bem dele. O Vidal foi campeão lá com ele, o Gerson teve também. uma fase... Não, o Pulgar também. O Gerson teve uma fase excepcional com ele na França, o Marinho uma fase muito boa no Santos. Talvez a melhor do Marinho. Então, a princípio, não tem aquele negócio de chegar alguém e já falar, ih, com esse cara aqui vai ser. O diretor já deve ter difícil, perguntado para esses jogadores, né, Mauro, também? Os diretores do Flamengo já devem ter perguntado para esses jogadores previamente. Não, E aí? só peguei a deixa, Pascoal. Pode continuar, só para dizer o seguinte. Eu a princípio. Como e volta que esse dele não estão igual. E ele já a escalação dele, o Flamengo faz o placar. Eu elogio ao Gabigol, mas vai jogar um centroavante? A escalação dele é de um centroavante? Muitas vezes lá na França ele não tinha centroavante. O Payet, que é meia, baita jogador, jogava de centroavante, saía da área para a entrada dos meias ou então dos homens em diagonal. Eu não sei se ele vai adotar isso no Flamengo. 4-4-2 não é o esquema do Sampaoli, né? Não. O São Paulo o São Paulo gosta. No Santos, ele gostava da bola de contra-ataque pela velocidade dos pontas, Soteldo e Marinho. Ele gostava da jogada de contra-ataque. Porque se o Bruno Henrique voltar bem, um número é dele. E aí, sim. Se o Bruno Henrique voltar Eu acho que no bem... esquema aí ele vai ter que se decidir ou por Pedro ou pelo Gabigol. Ele vai jogar com um dos dois como 9 e não vai jogar com o Gabigol. Assim, a princípio, pensando no que ele gosta, não vai jogar como tentaram aí. Põe o Gabigol aberto aqui do lado, que dá certo com o Pedro, como fez o Dorival também e tal. Não parece ser a preferência do Sampaoli. Ele vai falou ter sobre gente isso. Vai ter velocidade de um lado, velocidade do outro, vai ter só uma vaga ali. E é difícil decidir, mas no momento, para mim, a vaga é do Pedro e não do Gabigol. Com todo o histórico do Gabigol, ontem entrou entre os 10 maiores artilheiros do Flamengo com o gol que fez. Com o gol que ele tem marca, uma história né? maravilhosa lá, já fez, nossa, quantos gols lá importantes. Mas, a princípio, eu acho que vai jogar o Pedro. A gente vai saber quarta-feira já. O Pedro hoje, ele já chegou num lugar que ele tem tamanho para reivindicar a posição dele. Para dizer, não, peraí, eu também estou fazendo. Tanto que ele dá uma declaração ontem. A gente tem as aspas do Pedro e a declaração do Sampaoli, porque, obviamente, ele foi perguntado também sobre jogar com Gabriel e Pedro juntos. Vamos ouvir a resposta do novo treinador do Flamengo. Deixa eu te perguntar, você já conhece este canal aqui, ó, o Fute React? É o nosso canal 2. Eu vou pôr lá daqui a pouquinho a continuação desse vídeo, galera. Deu 40 minutos, metade aqui e metade lá. Então inscreva-se lá para me ajudar e ative o sininho para não perder nada. Já coloquei lá hoje um vídeo bem bacana do Seleção Sport TV, da Sport TV. André Rizek elogiando o Sampaoli, né? E disse o seguinte, cara, olha o que o Rizek falou. Ele exaltou, no caso, Jorge Sampaoli, e falou: é preocupante para os rivais a contratação do Sampaoli, não para os flamenguistas, porque assim, ele até toca no assunto, né? Que na sexta-feira, quando foi anunciado a contratação do Sampaoli, muitos youtubers flamenguistas criticaram, detonaram a diretoria do Flamengo e falaram que não queria o Sampaoli. Daí ele fala o seguinte, cara, é mais preocupante para os rivais, não para os flamenguistas, porque assim, o Sampaoli, ele é gênio, ele trabalha muito bem. Eu não vou dar spoiler não, galera, vai lá no canal Fute React e assiste lá o vídeo do André Rizek falando aí do Sampaoli. Vou colocar lá depois a continuação do ESPN FC também para vocês não perder nada, tá bom?
E aí, vocês gostaram do vídeo? Cara, comente aqui se gostou. Gostou da contratação do Sampaoli? Gostou da entrevista que ele deu? Eu achei que ele foi bem sensato e direto, né? Ele respondeu todas as perguntas diretamente. Falou do Gabigol, que queria o Gabigol com ele no Sevilha. Falou do Gerson, falou do Arturo Vidal. Ele falou que é adepto, né, ao jogo posicional. Falou que vai se encaixar com os jogadores do Flamengo. Depois ele vai implantando o sistema dele de jogo posicional. Falou que o mais importante é a camisa do Flamengo e que irão jogar quem estiver bem. Cara, ou seja, galera, só vai jogar quem estiver bem, quem treinar bem. Não adianta fazer corpo mole com o Sampaoli. Se fizer, tá fora. Ele até fala do Gerson, que o Gerson tem que melhorar ainda mais. Ontem o Gerson fez um bom jogo, né? Só que no Olympique de Marselha ele estava voando com o Sampaoli. Depois trocaram de técnico lá e o Gerson ficou na reserva. Mas até então com o Sampaoli o Gerson estava voando de meia lá no Olympique de Marselha. Vai dar certo, hein, cara? Vamos acreditar que vai dar certo. A gente tem que ser positivo, né? Quarta-feira tem Flamengo e Ublense. A estreia de Jorge Sampaoli será na quarta-feira, na Libertadores da América. O jogo passa na ESPN Brasil. Assista na ESPN, galera. Dá essa moral aí para os caras da ESPN, que são show de bola. Valeu, tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!